Você acha que a Lei Rouanet está sendo utilizada de forma incorreta? Eu acho, e hoje a gente vai ver um vídeo falando sobre isso. O vídeo é do nosso querido Felipe Couto, do canal Mais Isso, na minha opinião. Adoro esse canal maravilhoso. E ele vai falar um pouquinho sobre a Lei Rouanet, que falhou miseravelmente, na opinião dele, tá? Mas antes, roda a vinheta. Muito bem, eu sou o Namura, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu peço para que você se inscreva no canal antes de tudo, né? Se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Curte, comenta e compartilhe esse vídeo para ajudar esse vídeo a ir mais longe. E também, caso você queira e possa, torne-se membro por apenas R$ 2,99, é menos do que um churros. Olha, aqui estão os churros, para vocês os churros. Depois desses recados, então, bora pro vídeo. Vídeo na tela, bora ver o que o nosso querido amigo Felipe Couto tem a dizer sobre a Lei Rouanet. A Lei Rouanet já financiou com dinheiro público outros ricos e famosos que, obviamente, não precisariam do patrocínio do governo. O caso da cantora Cláudia Leite foi usado como exemplo de uma das distorções apontadas pelos deputados na CPI. Segundo eles, os incentivos... 1,2 milhão de Lei Rouanet para Cláudia Leite, que já tem um puta de um público, que já ganha uma baita de uma grana, né? Cara, é sacanagem, viu? É pra ferrar mesmo, é de cair o cu da bunda. Os incentivos fiscais dados às empresas pela Lei Rouanet deveriam promover a diversidade cultural. Procultura pretende sanar falhas na Lei Rouanet. A diversidade cultural do Brasil é reconhecida em boa parte do mundo, mas os próprios brasileiros nem sempre têm acesso ao que é produzido no país. A Lei Rouanet financia projetos culturais e tem sido o único caminho de estímulo para artistas e produtores culturais. Mas eles afirmam que a legislação precisa de mudanças depois de conversar com os representantes do setor. O Ministério da Cultura enviou ao Congresso uma nova lei chamada de Procultura para substituir a Lei Rouanet. Em vez de serem usados em benefícios de artistas conhecidos e de seus patrocinadores. Maria Bethânia, o Ministério da Cultura autorizou a cantora. A Maria Bethânia, Cláudia Leite, porra, é a galera que já recebe uma grana de ingresso, cara. Para fazer uma captação milionária para a produção de um blog na internet. E a respeito da Lei Rouanet, que a gente tinha pego 4 milhões e meio, né? Da Lei Rouanet. O governo não dá o dinheiro pra gente. O dinheiro dá um certificado do Ministério da Cultura, você fica apto a virar. Se ela fizer essa voltinha e tiver esse trabalho de dar pra cultura, o que retorna pro governo em imposto é 1,6. Eu acho imoral um artista consagrado pegar a Lei Rouanet. Aí você tem nome, você vende disco, você tem um público e ainda tem a pachorra de viver as experiências da Lei Rouanet. O governo não abre mão de nada, Concordo. não põe dinheiro de nada. Ele simplesmente deixa de receber um imposto. Mesmo com patrocínio, você vê que as peças têm ficado muito pouco tempo incapazes. Você já parou pra pensar como no Brasil muitos artistas famosos conseguem milhões pra fazer shows e projetos, enquanto você, com a sua banda independente aí, que tá começando, que precisa de incentivo, ou até que é de uma região mais afastada, não recebe nenhum centavo? Eu já tentei pegar incentivo, não consegui. É difícil, viu? Pois é, isso acontece porque a nossa principal lei de incentivo cultural, a Lei Rouanet, tem vários problemas. É graças a ela que alguns nomes já bem estabelecidos no mercado já receberam valores aí exorbitantes para fazer projetos que, em muitos casos, podiam até rolar sem apoio estatal. Até porque eles já são bem sucedidos e eles têm capital para isso. Mas como que fica o artista iniciante nessa história? Como que é possível que exista um esquema de fraude que desviou cerca de 180 milhões de reais destinados para cultura no Brasil? A Lei Rouanet nasceu com essa promessa bonita de democratizar o acesso à cultura, mas na prática virou uma espécie de clube VIP para quem já é grande. A ideia era criar uma parceria entre Estado e iniciativa privada para garantir investimentos no setor cultural. Mas aí a forma como isso aí foi feita acabou beneficiando quem menos precisava. Celebridades milionárias, produtoras gigantes e eventos que já tinham apelo comercial. Isso é verdade. Porque assim, ó, um artista pequeno hoje em dia não tem acesso a financiamento, tá? Não tem acesso a financiamento para os seus projetos. Ele tenta, cara. Eu já conheci várias bandas que já tentaram, foram atrás das empresas, abriram o projeto deles para a Lei Rouanet, para captação de algum valor, e nem eram assim valores muito exorbitantes, tá? Às vezes a banda, o artista, ele quer um valor às vezes de 50 mil, que é para custear clipe, custear fotografia, custear site, custear a própria música, né? A produção musical. Então, assim, não são valores tão altos pensando em questão de Lei Rouanet. Que nem essa galera aí, pô, 1 milhão, 2 milhões, 4 milhões e meio. Cara, isso daí pra mim é absurdo, esses valores. Pra você criar, fazer o seu projeto, eu acho bem ruim.
E assim, eles conseguem esses valores e os artistas pequenos não conseguem os valores pequenos. Porra, 50 mil, que seja 100 mil reais pro cara custear um projeto, quem sabe um show, comprar uma van pro cara poder se deslocar, né, até os locais do show e tudo mais. Pô, isso daí, eu acredito que esse valor, né, de Lei Rouanet deveria ser destinado realmente para os artistas pequenos. Os grandes já têm dinheiro, já têm grana, já têm investimento de empresas, eles já ganham dinheiro com prefeituras, que às vezes a prefeitura vai lá e contrata o cara para fazer o show, eles já têm estrutura, eles já têm tudo. Agora, o artista pequeno não tem nada. O artista pequeno precisa ter um financiamento, ele precisa de um auxílio. Não acredito que isso vai acontecer assim, num futuro próximo, tá? Eu acredito que isso daí vai continuar, essa mamata aí desses artistas grandes, principalmente esses artistas esquerdistas que estão do lado do governo, vai continuar essa mamata. Agora, artistas... Tem um carro aqui fazendo o discurso de ódio. Agora os artistas pequenos que realmente precisam desse valor, não recebem. Enquanto isso, os artistas independentes, os coletivos pequenos e os projetos culturais periféricos ficam aí ralando pra conseguir um realzinho. Essa lei foi criada lá nos anos 90, cheia de boa intenção, mas ela tem as suas falhas. Ela acabou virando um mecanismo que, na prática, privilegia quem já é grande e famoso, além de abrir brecha pra gente espertinho desviar grana que devia ser pública. Não é à toa que tanta gente critica a Lei Rouanet. A forma como esses incentivos são distribuídos ou não distribuídos quando se fala em artistas iniciantes e como até hoje rola alguns escândalos sobre o uso indevido dessas verbas é um verdadeiro absurdo. Pra entender melhor como a Lei Rouanet chegou até aqui, a gente precisa voltar lá em 1991, quando o Collor sancionou a famosa Lei número 8.313, criando o Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC. Antes disso, rolava a tal Lei Sarney lá nos anos 80. Mas a ideia agora era meio que ampliar o financiamento cultural por meio de alguns incentivos fiscais dados a patrocinadores privados. Deu certo por um tempo? Deu. Mas logo depois veio aquele efeito bola de neve, onde os nomes mais conhecidos começaram a levar a maior fatia desse bolo. E quem tava começando continuou na mesma dificuldade. No governo Lula, lá pelo final dos anos 2000, apareceu o Procultura, que é o projeto de lei 6.700. É o que eu falei, cara. É o que eu falei. Tipo... artistas pequenos não conseguem pegar a Lei Rouanet e quando conseguem são valores muito pequenos, tá? Não conseguem pegar. É bem difícil. 1922 de 2010, que era uma proposta que queria arrumar algumas falhas e dar mais espaço para alguns produtores. Porque você vai procurar, né, ali um incentivo de alguma empresa, né, para você, a empresa não vai querer investir numa banda ou num artista que está começando, que não vai trazer, que não tem renome, que não vai trazer investimento para ele, que não vai trazer retorno para ele, né, no caso. Ele vai querer investir em quem já tem nome. E aí esses nomes que a gente tem aí, né, ultimamente são quem? Anitta, essa galerinha, né, aí da Beautiful People. É complicado, cara, é complicado. Lei Rouanet não é para todos. Menores. Só que ele empacou no Congresso e nunca virou lei de fato. Em 2013, no governo Dilma, o Ministério da Cultura meio que tentou limitar o número de projetos por cada proponente para ver se diminuía os abusos. Mas ainda assim, pipocaram várias denúncias de fraudes que levaram à criação da CPI. O que mais tem nisso daí é fraude. Da Lei Rouanet em 2016. Aí em 2017, o TCU até recomendou que se barrassem projetos muito lucrativos, argumentando que o verdadeiro foco do incentivo deveria ser para quem não consegue se bancar. Depois, no governo do Bolsonaro, isso aí encolheu drasticamente. O teto anual de captação, que era de 60 milhões... Se tem uma coisa que o Bolsonaro fez de bom, foi isso aí, viu? Ele deu uma enxugada nesse negócio, porque tava uma festa do caqui, velho. Tava a festa do caqui. Todo mundo pegando dinheiro, os caras lá, os grandão, todo mundo pegando dinheiro, fraude a dar com pau. E aí veio o Bolsonaro aí, tá ok? Vou cortar essa porra aí. Foi pra 1 milhão. Também passou a ter um limite maior pro valor pago em cachê. Tipo, era 3 mil por apresentação pra artista solo. Essa medida aí até tentou atacar os exageros que muita gente reclamava, mas foi acusada de travar vários projetos maiores e prejudicar parte do setor cultural. Aí em 2023, com uma nova administração, o Ministério da Cultura deu retomar a ideia de descentralizar o acesso e levar grana pra mais regiões. Mas continua aquela mesma ladainha, né? Tem problema estrutural histórico que não se resolve da noite pro dia. Na teoria, a Lei Rouanet deveria apoiar tanto quem tá começando agora, quanto quem já é famoso. Mas na prática acontece exatamente o contrário. A galera meio que consagrada costuma abocanhar a maior fatia dessa Maria Bethânia. É uma grana absurda, e se a gente pensar que a maioria desses artistas já tem um grande apelo de público e outras fontes de renda, fica pior ainda, né? Se a gente pegar casos mais específicos aí, fica ainda mais claro como esse desvio de foco acontece. Em 2011, a Maria Bethânia ganhou o aval do Ministério da Cultura para captar 1,35 milhão de reais para bancar um blog de poesia que ela declamaria versos em vídeos diários. Isso pegou super mal na época, muita gente reclamou e o projeto acabou sendo abandonado depois dessa enxurrada de crítica. Um outro exemplo muito polêmico aí foi o da Cláudia Leite. Em 2013, aprovaram 5,8 milhões para uma turnê pelo norte e 5,8 fucking milhões.
Sudeste e Centro-Oeste. Mais tarde, o Ministério da Cultura cobrou de volta 1.200.000 quando viu que nem todas as regras de acessibilidade e distribuição de ingressos tinham sido cumpridas. Esses episódios aí reforçam a ideia de que a lei, na prática, banca quem já é gigante no cenário musical Perfeito. ou cultural, ao invés de privilegiar quem realmente está precisando. Para piorar, grandes empresas de entretenimento também aproveitam desse esquema para bancar espetáculos caríssimos, tipo musicais da Broadway e até alguns shows internacionais aí como Cirque du Soleil. Muita gente contesta que essas produções aí têm o poder de atrair dinheiro privado sem usar 9,4 mil pra Cirque du Soleil. Caralho, velho. É muita coisa. É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. Enquanto isso, os artistas pequenos estão aí se fudendo, velho. Tocando em barzinho aí, aqueles barzinhos mais, sabe, de esquina possível, usando balde em vez de bateria, né? Usando aquele, porra, aqueles barzinhos que não tem estrutura nenhuma. Pelo amor de Deus, cara. E olha, eu te digo, tem tanta banda boa hoje em dia, tanto artista bom que poderia receber essa grana e que fomentaria realmente a cultura nesse país. Mas não, quem recebe é só essa galera, mano. É só essa galera que já tem estrutura. Pelo amor de Deus, cara. Dinheiro de imposto. Então, ficam questionando por que elas precisam tanto dessa Lei Rouanet. O Tribunal de Contas da União já tinha avisado em 2016 que a Lei Rouanet anda beneficiando projetos com grande potencial lucrativo, enquanto muita gente que tá começando continua fora do radar dos patrocinadores. É aí um claro desvio do objetivo de democratizar esse acesso e a produção cultural, já que esses pequenos artistas acabam ficando pra trás dessa história. Enquanto os grandes nomes conseguem grana fácil pela Lei Rouanet, quem tá começando agora sofre pra pagar até as contas de produção. E não é só papo de bastidor, tá? Funciona assim na prática, porque depois que um projeto é aprovado, o autor ainda tem que correr atrás de patrocinadores que queiram investir via renúncia fiscal. É aí que a coisa acaba ficando complicada. Exatamente. E essa é a parte complicada que eu falei pra vocês. Vocês acham que uma empresa, um empresário, vai querer financiar um artista pequeno que não vai trazer retorno pra ele? Cara, não vai. Não vai. Ele quer que a marca dele esteja lá, seja no ônibus do cara, seja num banner dentro do show. Ele quer que a marca dele esteja ali, vinculada à marca daquele músico. Ele não vai querer um músico que não tenha público ainda, um músico que ainda está construindo seu público, sua estrutura. Ele não vai querer isso. Em 2013, foram aprovados 6.459 projetos culturais, mas quase metade não conseguiu captar nenhum centavo. Do total de 5,5 bilhões que eles poderiam reunir, só 1,1 bilhão virou realidade. Com isso, metade dos aprovados ficou a ver navio sem apoio nenhum. Muitos grupos de teatro independentes, por exemplo, contam que tentaram bater de porta em porta nas empresas, mas sem fama, sem um network específico, fica tudo mais difícil. As companhias preferem patrocinar alguns espetáculos que já têm, assim, mais visibilidade imediata ou nomes reconhecidos, deixando produtores que são menores de lado. Pra piorar, tem também a questão regional. Boa parte dos recursos fica no eixo Rio-São Paulo ou em outros grandes centros como o do Sudeste. Em 2023, mais da metade dos projetos que conseguiram grana estavam nessa região, enquanto o Norte ficou aí com 2,3% e o Centro-Oeste com 4%. Isso mostra que, além de ter que lutar por patrocínio, ainda tem gente que luta contra a distância dos grandes polos e a falta de estrutura consolidada na própria região que a pessoa tá. Não é à toa que a Confederação... Isso é um desafio também, né? Essa questão aí geográfica, né? É foda. O Nacional de Municípios revelou que em 2017, 80% dos recursos da Lei Rouanet ainda ficavam no Sudeste. O estudo de 2024 reforçou isso, dizendo que os municípios maiores, e também os mais ricos, né, acabaram levando a maior parte da fatia, enquanto o resto do país fica bem limitado. No fim das contas, quem é iniciante ou mora fora do eixo principal depende de editais públicos ou do Fundo Nacional de Cultura, que tem um orçamento assim bem menor do que a dinheirama toda que circula na Lei Rouanet. Em tese, a lei deveria, né, contemplar tanto iniciante quanto artista famoso, mas na prática, quem já tem nome e contato acaba tendo vantagem. Falta um esquema que consiga equilibrar de verdade essa distribuição desse dinheiro. O próprio ex-secretário de Cultura, o Renito Parente, diz que não existe uma barreira legal pra mudar essas coisas. O que falta mesmo é vontade política e gestão eficiente. Enquanto... Mas você acha que os políticos também vão querer mudar essa parada? Não vai. Eu acho que não. Isso, a galera pequena vai ficando pra trás dessa história. E quando a gente fala aí dos furos da Lei Rouanet, não dá pra deixar de mencionar as fraudes escancaradas que rolam por anos e por falta de fiscalização. Ih, rapaz, agora ele vai botar a boca no trombone, hein? A mais famosa foi a Operação Boca Livre, lá em 2016, que descobriu um esquema gigantesco de corrupção. A galera envolvida pegou coisa de 180 milhões em dinheiro público e usou pra tudo, menos pra fazer arte. Teve até festa de casamento bancada com a grana que deveria estar... Até festa de casamento, velho. Ô, Bostil.
país ridículo, viu, mano? Que país ridículo. Vai tomar no cu. Incentivando o projeto cultural. O grupo liderado pela Bellini Cultural submetia projetos fakes no Ministério da Cultura, conseguia aprovação e depois desviava a grana para várias festas corporativas, shows particulares e outras finalidades aí bem duvidosas. A suspeita é que eventos corporativos, shows com artistas famosos em festas privadas para grandes empresas, livros institucionais e até mesmo a festa de casamento realizada na capital catarinense foram custeados com recursos públicos, obtidos através da Lei Rouanet. Nesse rolo, até algumas empresas bem conhecidas como a KPMG, a Scania e até as lojas 100 foram citadas como parte desse esquema. Com isso aí, 29 pessoas acabaram indiciadas em 2017 por estelionato contra a União, falsidade ideológica e outras acusações. A Polícia Federal, além de flagrar 30 milhões de desviados, ainda barrou mais de 58 milhões que estavam sendo aprovados. Mas é muita coisa, cara. É muita fraude. É muita fraude, cara. Que absurdo, mano. É por isso que ninguém consegue captar dinheiro, cara. Olha o tanto de grana que vai embora, que vai pelo ralo. O mundo acabou ficando de boca aberta, né, cara? Quando a delegada responsável pelo caso contou que de 1992 até 2013 praticamente não tinha auditoria séria. Só a partir dali que eles começaram a prestar mais atenção. Mas isso só fez os fraudadores aperfeiçoarem as táticas deles. Em 2023, por exemplo, uma produtora de eventos de São Paulo foi multada em 420 mil reais depois que encontraram um desvio de 21 milhões. Tudo isso escancara que por muito tempo o governo não olhava de perto o que era feito com essa grana da Lei Rouanet. Aí em 2016, mais de 20 mil prestações de contas estavam largadas no Ministério sem análise, virando caldo de cultura para corrupção. Olha isso, cara. Olha isso, mano. Que país desgraçado. Que país de filho da... Teve CPI no Congresso que apontou essas fragilidades na concessão de fiscalização desde a origem da lei. Nem sempre dá pra chamar essas práticas de crime, né? Mas são desvios do propósito principal da Lei Rouanet, que seria apoiar a cultura pra toda a população. E aí foi só depois desse choque todo que começaram a rolar as mudanças de verdade. Mesmo assim, o peso de tanta falcatrua ainda deixa a opinião pública desconfiada da Lei Rouanet. Assim, né, cara? Não dá pra negar que a Lei Rouanet já injetou muita grana aí na cultura brasileira. Desde que ela foi criada, dizem aí que foi coisa em torno de 31 bilhões aplicados direto em projetos culturais. O que teria movimentado no Brasil quase uns 50 bilhões na economia quando você soma os efeitos em cadeia. Em outras palavras, cada real investido, teoricamente, viraria coisa de R$1,59 em retorno para a economia. Parece maravilhoso, né? Mais de 3 mil projetos por ano recebendo apoio, cobrindo um monte de área diferente, de teatro a museu, passando por música a literatura. Mas, se por um lado tem muito dinheiro na mesa, por outro, a distribuição dessa grana é muito desigual. A gente vê de novo a mesma novela. Quem já é grande, famoso ou tá no centro urbano rico, fica com a maior fatia. A promessa de democratizar o acesso cultural acaba limitada, porque boa parte dos incentivos vai para grandes nomes e para regiões em que o público já tá acostumado a consumir cultura. Até existe a obrigação de oferecer ingressos mais baratos ou até gratuitos, mas na prática, muitos eventos rolam em espaços que são muito caros ou nem cumprem essas cotas aí. Lembra do caso da Cláudia Leite que eu falei? Teve problema na distribuição de ingressos subsidiados? Pois é um exemplo disso. Não tem sentido você abrir mão de impostos para todo o país para financiar uma cantora de renome nacional para que ela possa fazer 3 shows com R$1.200.000. E eu te digo mais. Muitos desses artistas recebem a Lei Rouanet, eles não podem cobrar ingresso, tá? Para os shows, para os espetáculos. Maria Bethânia, já que eu não encontrei da Cláudia Leite, eu vou trazer aqui para vocês os shows da Maria Bethânia, tá? Pista premium no show da Maria Bethânia. R$520 a inteira, 270 a meia. Cadeira número 1, nível 1, né? 620, 310 a meia. Cadeira nível 3, 420, 210. Camarote, 680, 340. Aí eu te pergunto, Maria Bethânia hoje precisa desse valor de ingresso, sendo que ela é financiada pela Lei Rouanet? Não precisa. Mas o que acontece? Ela continua cobrando o valor. Ela continua cobrando o valor. Isso para mim é uma sacanagem. Isso para mim não pode acontecer. E segundo a Lei Rouanet também, os artistas eles não podem cobrar ingresso. E ela está cobrando. E ela está cobrando 520, 620, 680 reais para um show. Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo o meu ponto? É uma merda isso, é uma merda. De uma empresa que vai se utilizar do show para fazer propaganda dela mesma. O recurso foi patrocinado por uma única empresa. A empresa, que por sinal a Cláudia Leite é garota propaganda, Sky. Essa empresa patrocinou 1.200.000. Ah, mas o dinheiro saiu da Sky? Não. Isso era imposto que a Sky teria que pagar ao governo. Então isso é dinheiro público. Além disso, tem o papo do custo de oportunidade. Exatamente. Em 2014, foram 1,3 bilhão de renúncia fiscal. Muita gente se pergunta se esse dinheiro, se ele fosse direcionado pelo próprio Estado, tipo via Fundo Nacional de Cultura ou até por edital regional, se não seria distribuído melhor o recurso para as regiões que são mais marginalizadas. Só que a gente sabe que até hoje, a maior parte da grana da Lei Rouanet vem mesmo desse incentivo via renúncia fiscal, deixando o Fundo Nacional de Cultura com um orçamento bem mais fraco. O ponto é, existe bastante produção cultural fomentada sim, mas
falta democratizar isso de verdade. Alguns estudos mostram que o modelo atual acaba servindo mais ao marketing dessas empresas, que escolhem meio que financiar projetos com maior retorno de imagem, ao invés de priorizar a diversidade cultural ou até mesmo o alcance social disso. Isso fica bem claro quando a gente vê que em 2023, quase 42% da grana foi para artes cênicas, 22% para música e quase nada para áreas como humanidades ou cultura popular. Então, apesar do ganho aí macroeconômico ser muito legal, a lei patina como instrumento de justiça cultural. A Constituição prevê que o acesso à cultura seja para todo mundo, mas do jeito que a Lei Rouanet é hoje, a desigualdade só fica se repetindo na hora de distribuir esse dinheiro. Pra entender melhor Perfeitamente. Nossa, Felipe, você foi certeiro, cara. Você foi certeiro. essas limitações da Lei Rouanet, vale a gente dar uma olhada em como outros lugares lidam com financiamento cultural. Aqui no Brasil, além da Lei Rouanet, tem aí as leis estaduais e municipais de incentivo, e também alguns editais públicos. Mas desde os anos 90, o que realmente pegou no nível federal foi esse esquema de renúncia fiscal via empresa. Em outros países, a coisa funciona bem diferente. Na França, por exemplo, existe um super fundo público para cultura, bancado diretamente pelo governo. Nos Estados Unidos, quase tudo vem de doação privada incentivada por abatimento no imposto de renda, sem precisar passar por um selo de aprovação do governo. Aí, cada modelo tem os seus prós e os seus contras. O excesso de controle estatal pode virar um tipo de dirigismo, e o incentivo fiscal é o que acontece aqui no Brasil, cara. Aqui no Brasil a gente tem um excesso de controle estatal em tudo. Em tudo. O governo brasileiro é inchado, o Estado brasileiro é inchado. A gente não tem que ter controle dessas paradas pelo Estado, cara. Fiscal por si só pode acabar concentrando verba em quem já tem prestígio ou conexão com grandes empresas. Então, no caso do Brasil, a gente meio que pegou um pouco de cada um e acabou criando um híbrido que não funciona como devia funcionar. A Lei Rouanet deixa na mão dos patrocinadores a escolha de quais projetos vão receber essa grana da renúncia fiscal. Mas isso nem sempre leva em conta o interesse público ou a diversidade cultural. Aí, você junta isso com a fiscalização que é precária, tipo no caso da Operação Boca Livre, e a concentração de recursos em grandes nomes. Com isso, a Lei Rouanet ficou boa para movimentar dinheiro, mas não cumpriu o papel de democratizar a cultura. Em 2020, a Lei Aldir Blanc meio que veio de um jeito mais emergencial por conta da pandemia. Aí ela acabou repassando dinheiro direto para os trabalhadores da cultura e deu certo em pulverizar os recursos. A gente teve também a Lei do Audiovisual e o Fundo Setorial do Audiovisual, que trabalha com incentivo e recurso dirigido de forma mais específica. Mas no fim das contas, a Lei Rouanet continua sendo o principal símbolo de financiamento cultural no país, ao mesmo tempo em que carrega vários e vários problemas estruturais que precisam de uma revisão urgente. A lógica é muito simples. Se a decisão de patrocinar projetos culturais fica na mão de empresas que têm zero obrigação de priorizar inclusão ou diversidade, o dinheiro naturalmente vai para o que dá mais visibilidade e retorno de marketing. O que eu falei? O dinheiro vai para quem dá retorno. É isso. Ou seja, a cultura vai virando aí um grande negócio onde os maiores nomes continuam no topo e os pequenos ficam à margem, como se sempre tiver. Além da concentração desses recursos em artistas e regiões bem ricas, a falta de fiscalização escancarou um monte de fraude. E mesmo depois desses escândalos em CPI, a estrutura da lei continua assim bem capenga. O problema não é só que quem recebe mais ou quem recebe menos, né? Mas sim um modelo inteiro que distribui dinheiro sem critério social e depende da boa vontade do mercado. A Lei Rouanet precisa ser revista, cara, urgentemente. Não significa acabar com o incentivo à cultura de jeito nenhum, mas sim criar um equilíbrio mais justo que possa aí misturar o fomento privado e o financiamento público direto. Apertar essa fiscalização para evitar que esse dinheiro aí vai parar em projetos. Concordo com você, Felipe. Concordo totalmente. Bobo ou fraudulento e, principalmente, né, garantir que os artistas iniciantes e os menores que estão sem recurso, de repente as manifestações culturais marginalizadas e as regiões fora do eixo Rio-São Paulo tenham acesso real a esses recursos. Enquanto isso não acontece, a Lei Rouanet continua sendo vista por muita gente como um meio legalizado de desviar a verba. Um jogo... Mas é o que está acontecendo, infelizmente, Felipe. É o que está acontecendo. Está sendo um meio de desvio de grana. Dinheiro público, né? Dinheiro dos nossos impostos. Então, cara, isso realmente, isso pesa na população, isso pesa, porque todo mundo vê, cara, todo mundo vê que não surgem artistas de verdade, novos, né? É sempre os mesmos, sempre a mesma turminha, né? E quando eles morrerem, o que vai acontecer? Onde quem já tem muito ganha ainda mais e quem realmente precisa de incentivo cultural segue na batalha para ser ouvido. Se a ideia é democratizar a cultura, a Lei Rouanet, do jeito que tá, falhou miseravelmente. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. Eu concordo totalmente com você, concordo totalmente... Opa, foi outro vídeo aqui. Eu concordo totalmente com você, Felipe, você fez um vídeo certeiro, uma análise certeira. E, cara, é bem isso. Conforme a gente falou aqui durante o vídeo inteiro, realmente... A Lei Rouanet, ela é injusta, tá? Ela abre brecha para um monte de fraude, para um monte de desvio de dinheiro. E, cara, ela não está sendo utilizada de forma correta, sabe? É complicado, é complicado. E o Estado também mexendo com isso é foda, cara, é foda. A gente sempre vai ver sempre vai ver merda vindo do Estado. Esse é o meu ponto. Sempre vai ter merda. Muito bem, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar aqui o que você acha da Lei Rouanet. Ela falhou miseravelmente ou não? Também não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e caso você queira e possa,
também vire membro por apenas R$ 2,99, é menos do que um churros e você ajuda este canal aqui, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e tchau, tchau!